A taxa de desemprego no Brasil subiu para 12,7% no trimestre encerrado em março, atingindo 13,4 milhões de pessoas, segundo os dados divulgados nesta terça-feira, dia 30, pelo IBGE. Trata-se da maior taxa de desemprego desde o trimestre terminado em maio de 2018, quando a taxa também ficou em exatos 12,7%, reforçando a leitura de perda de dinamismo e recuperação mais lenta da economia neste começo de ano. Está começando mais uma cesta básica para você que tá querendo bis, mas só tá tendo bolacha, água e sal. Notícias regionais. Liquidação. Haverá neste ano um corte de 25% nos repasses do MEC, redução que todas as instituições federais de ensino do país também devem sofrer. Segundo os dados repassados à reportagem pelo secretário de Planejamento da UFSC, a universidade deixará de receber 46 milhões, que seriam destinados a despesas como água, luz e investimentos. Lembrando que está aberta a inscrição do vestibular de inverno da UFSC de 29 de abril até 29 de maio, por isso corra, amigo, corra antes que a UFSC acabe. Concorrência. A UFSC aparece no ranking de produção científica no Brasil como a 10ª instituição que mais produz ciência. Desde 30 de abril, toda essa produção científica ganha um novo espaço, o podcast UFSC Ciência. Eu acho que só quem não quer ouvir esse podcast é o ministro da Educação, que tá cortando o máximo que consegue em tudo que pode, numa clara demonstração de projeto de destruição do ensino público federal. Quanta balbúrdia, hein, seu ministro? Sem campos para conversa. O divórcio entre o grupo que ainda comanda o PSB estadual e a cúpula nacional da sigla socialista agora é oficial e judicializado. Nessa semana, dirigentes e lideranças catarinenses foram surpreendidos com a notícia de que o partido havia ingressado com 2 petições no Tribunal Regional Eleitoral requisitando os mandatos de 2 deputados estaduais por desfiliação da legenda sem justa causa. Isso aí, com a saída do clã Bornhausen do PSB estadual, o partido agora se reorganiza. Esses 2 que saíram aí estavam há tempos com a mala pronta para o novo. A política catarinense transpira e respira nesse momento. Esquadrilha Abutre. O presidente Jair Bolsonaro concedeu ao escritor Olavo de Carvalho o mais alto grau da Ordem Rio Branco, condecoração dada pelo governo do Brasil para distinguir serviços meritórios e virtudes cívicas, estimular a prática de ações e feitos dignos de honrosa menção. No mesmo decreto foi concedido a 2 de seus filhos o grau de grande oficial, o segundo mais importante. Nessa estratégia lá Muttley da corrida maluca, Bolsonaro concede medalha ao seu cãozinho de estimação, ao mesmo tempo que tenta jogar panos quentes no couro frio dos militares. Ninguém impressionado. Uma gráfica utilizada no suposto esquema de candidaturas laranjas do PSL nas eleições de 2018 não funcionava há mais de 2 anos, conforme investigações da Polícia Federal. Eu fico com a impressão de que essa política de liberação de agrotóxicos é para preservar o grande laranjal do PSL. O desmonte do meio pelas beiradas. 2 caminhonetes do Ibama pegaram fogo ontem na Floresta Nacional de Brasília. Ninguém se feriu. No sábado, servidores do órgão e do ICMBio protestaram contra o que chamam de desmonte da área ambiental, que na semana passada teve toda a sua diretoria substituída por militares. É estranho, porque como é que uma caminhonete que faz fiscalização pega fogo e ninguém entende? A diretoria é substituída por militares e ninguém entende. É muita coincidência para pouca concordância nesse governo aí. Estudante que dorme, a onda leva. A estudante que gravou e expôs publicamente uma professora que criticou o guru da família Bolsonaro, Olavo de Carvalho, em uma aula de cursinho, é na verdade secretária-geral do PSL da cidade de Itapeva, no interior de São Paulo. Mais um prego no caixão. O ex-presidente Michel Temer se tornou réu pela 5ª vez essa semana. É processo demais, Michelzinho. Toma cuidado, estão querendo pegar você. Você não passou a reforma da Previdência, se deu mal, cara. Toma cuidado, meu irmão.
Fé cega, faca molada. O MEC vai cortar recursos de universidades que não apresentarem desempenho acadêmico esperado e estiverem promovendo balbúrdia em seus campos. 3 universidades já foram enquadradas nesses critérios e já tiveram repasses reduzidos. De pedacinho em pedacinho o retalho vai sendo feito e os nossos sonhos desfeitos. O povo feito de patinho e as instituições sendo moídas, meu querido, estão sendo moídas nesse processo. Unidos, mas nem tanto. Progressistas, mas não muito. Críticas à reforma da Previdência pautaram os atos na capital paulista, no 1º de maio, Dia do Trabalhador. Segundo a organização, compareceram 200 mil pessoas no ato até o início da tarde. Pela primeira vez na história, as principais centrais do país celebram a data em ato unificado. As entidades já organizam uma greve geral programada para 14 de junho. Contra a reforma, a unidade. Sobre as saídas da crise, a discordância. A fala e o silêncio. Em pronunciamento pelo Dia do Trabalho, do trabalhador, Bolsonaro citou a medida provisória da liberdade econômica. Ele não mencionou temas como desemprego e reforma da Previdência. O presidente também disse acreditar na superação das dificuldades naturais nas transições de governos. O tá doendo, mas logo vai passar. Aguentem firme e abram as suas startups. Sem parar. 1 minuto de silêncio na bateria. Beth Carvalho morreu na terça-feira em decorrência de uma infecção generalizada. A carioca, que iniciou sua carreira na década de 1960, consagrou-se no samba e foi precursora do pagode. Descansa em paz, rainha. Senhor, pra chuva. Treta lá, treta aqui. Jair Bolsonaro afirmou na terça-feira no Twitter que qualquer hipótese de ação na Venezuela será decidida exclusivamente pelo presidente da República. O país vizinho vive desde terça-feira uma nova onda de conflito entre apoiadores e opositores do governo de Nicolás Maduro. Desconhece, desrespeita a Constituição. Mas como o nosso presidente tem patrão, se o Trump falou pra fazer, tá falado. Bolsonaro foi logo contrariado pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia. É competência exclusiva do Congresso autorizar uma declaração de guerra, fecha aspas. Mas eu só vou respeitar a Constituição quando eu quiser, tá ok? Meu amor assim. A intentona neoliberal. Após o líder opositor Juan Guaidó incitar um levante das Forças Armadas na terça-feira, o 1º de maio na Venezuela foi marcado por protestos. Estes, porém, ficaram longe da promessa de maior marcha da história do país caribenho. Juan Guaidó diz ter apoio dos militares. Se tem apoio, derruba, ora. Se não tem apoio, é só balbúrdia. Esse daí só ensaia, mas falha sempre na hora da apresentação. Espanha Vermelha. O Partido Socialista Operário Espanhol, do atual governo, conseguiu o maior número de assentos no parlamento da Espanha. O resultado das eleições dessa semana confirma o previsto pela pesquisa de boca de urna. Ainda assim, a sigla governista terá de fazer algumas alianças para seguir no poder. É isso, pô. No mesmo lugar onde a extrema-direita cresce, o socialismo vence. Agora eles vão ter ali que se acertar, né? Porque o ambiente é democrático, o ambiente ainda é democrático, e no governo democrático as forças conversam e dialogam. Mas aí vitória e sucesso ao Partido Socialista Operário Espanhol, que foi eleito democraticamente pelo povo da Espanha. Um sonho realizado. O imperador japonês Akihito renunciou hoje ao trono, conforme já havia anunciado em 2017, por questões de saúde. Ele ficou no posto durante 3 décadas. O novo imperador é o seu filho, Naruhito, de 59 anos. Naruhito finalmente se tornou Hokage. O Papa sendo pop. Um grupo de sacerdotes e teólogos escreveu uma carta aberta ao Colégio dos Bispos da Igreja Católica, acusando o Papa Francisco de heresia. Trata-se de mais um sinal do crescente enfrentamento entre os tradicionalistas católicos, insatisfeitos com declarações do Papa em questões como sexualidade, e os apoiadores do atual papado. Era de se esperar. Como é que um Papa considera aceitável o uso da camisinha? Não ia ter bispos contrários? Colégio de Bispos da Igreja Católica tá certo. Esse Papa tá sendo um herege. Poesia. Hoje uma poesia de minha autoria, Uziel Santana.
O costume. Bora calma, doutor, eu já entendi e sei pegar no pesado. Desemprego a 13% é só pra me manter focado. Ontem demitiram o dia inteiro, até mesmo um companheiro que trabalhava do meu lado. E na TV o ministro garante, quem for demitido será recontratado adiante. Mas senhor, eu tenho 4 filhos e 2 ainda não estão criados. Não posso perigar passar fome, o menor ainda não está acostumado. Liberdade para se vender e empreender. Unidade para lutar, mas não para organizar. Onde nós vamos parar? Essa foi a cesta básica, na sexta. Enfim, um país onde há ausência de pão e é forte a presença do circo.